Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é um tema de ciência. Se chama nanotecnologia e novas aplicações. E sempre que falamos em nova tecnologia, a gente pensa em inovação, aumento da produtividade, desenvolvimento. E também, na fase que nós estamos, precisamos que a economia se mantenha crescendo, recuperar o PIB, combater o processo de desindustrialização que está avançando. E aí nós estamos trazendo hoje uma outra área de pesquisa e de ensino na universidade que tem sido exatamente, que merece exatamente toda a nossa atenção, exatamente pela qualidade da pesquisa e pelas descobertas que se fazem na universidade. O nosso convidado é o professor Orlando Ladeira, professor do Departamento de Física e do Laboratório de Nanomateriais da UFMG. Bem-vindo, professor. Obrigado, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Como situar a nanotecnologia? Ela é uma ciência ou uma nova tecnologia, professor? Ela é uma ciência e uma tecnologia juntas. Então, sim, por isso que chama nanotecnologia ou nanociência. Sim. Então, assim, existe então desenvolvimento, princípios de método científico, desenvolvimento científico aplicados em tecnologia, de transformar então ciência em produto. Nesse caso, vocês trabalham tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada? Nós desenvolvemos então a parte de ciência básica, no meu caso em particular, é a síntese de novos materiais em escala nanoscópica. Sim. E buscando aplicações em várias áreas, engenharia, química, física e biologia. Quando nós estamos falando em escala nanoscópica, nós estamos falando o quê? Da grossura de um fio de cabelo ou menor ainda, professor? Não, 50 mil vezes mais fino que um fio de cabelo. Fio de cabelo. O mundo da nanotecnologia está entre as moléculas e vírus. Sim. Então, assim, é uma faixa muito menor do que as estruturas celulares, certo? Entre moléculas e vírus. E como trabalhar com, digamos, corpúsculos tão minúsculos? Tudo à base de laboratórios com máquinas poderosas? Então, assim, o que aconteceu é o seguinte, há 15, 20 anos atrás, começou a aparecer novas ferramentas em ciência, sim, ligadas à nanomanipulação. Então, você conseguia aproximar sondas e imagens nessa escala nano. Sim. Então, microscopia de força atômica, uma descoberta que tem um prêmio Nobel, um pesquisador da Suíça, e a microscopia eletrônica, avanço nessa área. Então, assim, avançando nessa área, o homem teve, então, capacidade de manipular e enxergar objetos nessa escala de nano. Sim. E como é que se produz essas partículas tão minúsculas? Isso são reações físico-químicas em laboratórios. Assim, isso é coisa já antiga, o homem já conhece isso aí. Talvez um exemplo melhor seja da pólvora. Pólvora, vamos dizer o seguinte, pólvora, descoberta chinesa lá, pegou carvão, enxofre e salitre. Sim. Se você misturar isso aqui em escala normal, você não vai ter pólvora, vai pegar fogo lentamente. Mas agora, se você moer e colocar essas três substâncias de maneira bem íntima mesmo, que vai acontecer o seguinte, a reatividade vai aumentar enormemente. Então, uma reação de queima em alta velocidade é uma explosão. Então, assim, aí você tem então a pólvora. A pólvora nada mais é do que essas três substâncias moídas numa escala muito pequena. Então, quanto menor a escala, mais reativo é o material. Podemos dizer que esse princípio que se aplicou à pólvora deu origem exatamente a essa nova ciência, essa nova tecnologia? Exatamente. A nanotecnologia é uma ciência baseada em interface, superfície. Quanto maior a superfície, mais efetivo então, assim, mais efetivo. Então, assim, quando você abaixa o material em escala nanoscópica, a superfície é muito maior
aparece muito mais em relação ao volume. Sim. E aí é o efeito que exatamente ela produz. Porque a maioria dos fenômenos da natureza são fenômenos baseados em superfície. Sim. Reação química, troca de calor. Sim. Quantidade. Tudo isso, então, assim, imobilização de moléculas em cima de uma superfície. Então, assim, a superfície é tudo. Perfeito. Então, assim, e quando você vai para a escala nano, a superfície aumenta demais. Então, essa que é a vantagem de trabalhar com nanotecnologia. Quando as pesquisas em nanotecnologia começaram, tanto como ciência e como tecnologia, professor? Bem, então, assim, o avanço da nanotecnologia, ela apareceu mais ou menos atrelada a essas grandes descobertas desses novos materiais, ou seja, microscopia eletrônica de alta resolução para enxergar materiais nessa escala e nanomanipulação, ou sondas capazes de manipular objetos nessa escala. Então, quando o homem começou a ter capacidade de trabalhar essa escala, é que a ciência de nanociência e nanotecnologia avançaram muito. Isso é coisa depois da Segunda Guerra Mundial ou ainda antes, professor? Não, isso é coisa mais recente, isso é coisa de virada do século XX para Então, o XXI? vamos fazer o seguinte, o marco importante na nanotecnologia foi a descoberta do fullereno. Fullereno é uma bola de carbono com 60 átomos de carbono. Ela foi descoberta em 1985. Sim. Certo? Essa descoberta é o marco da nanotecnologia. Algumas pessoas já levantavam vislumbres de aplicações na escala nano, mas assim, não tinha nenhuma descoberta importante aqui. A primeira descoberta, essa bola de carbono, ela abre, então... E começa uma nova inflexão. Onde as pesquisas estão mais desenvolvidas em termos mundiais? Em nanotecnologia, eu posso dizer o seguinte. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Sim. Inegavelmente, eles investem uma grande soma de dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, em nanotecnologia. Depois vem a Alemanha, certo? E Japão. O Japão. China começa a entrar nessa área. China também está entrando forte nessa área e com grande desenvolvimento. Assim, as publicações chinesas têm aumentado assim de maneira assustadora. Perfeito. E aqui no Brasil e América Latina? Bem, no Brasil, vamos colocar então, por exemplo, Minas Gerais. O UFMG, ela é pioneira numa parte de nanomateriais, nanomateriais à base de carbono, que são, então, nanotubos de carbono. Então, assim, nós pegamos o desenvolvimento dessa área desde o início. E tanto desenvolvimento da parte científica quanto desenvolvimento da parte de tecnologia bem atual. Então, assim, nós estamos, assim, nessa área bem adiantados. Bem adiantados. Eu vou, no segundo bloco, trabalharmos mais as aplicações da nanotecnologia, exatamente na saúde, na medicina e também depois no agronegócios e em outros setores importantes para a vida humana em sociedade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nesse segundo bloco, nós vamos trabalhar as aplicações da nanotecnologia. No primeiro bloco, nós situamos a nanotecnologia como ciência e como tecnologia, onde se faz exatamente a pesquisa básica e também a pesquisa propriamente aplicada. Qual a especialidade do seu grupo de pesquisa entre tantos que existem na UFMG? Bem, então, meu grupo de pesquisa pertence ao Departamento de Física da UFMG e eu trabalho mais no laboratório de nanomateriais. Uhum. Como a palavra está dizendo, nanomateriais. Então, nós trabalhamos com a síntese de materiais em escala nano. Sim. Quais são os materiais? Nanotubos de carbono, são tubos de carbono em escala nano,
e nanobastões de ouro. Sim. Certo? Esses dois objetos nanotecnológicos são aplicados na área de construção civil, na área de biologia, química, física. Então, aplicações diversas. O senhor desenvolve uma pesquisa em nanotubos de carbono para aplicação no cimento. Em que consiste essa pesquisa e em que fase ela está de desenvolvimento? Bem, o desenvolvimento de nanotubo de carbono, ele passa da seguinte maneira. Eu desenvolvo ele para aplicações de alta tecnologia e em pequena quantidade, que é aplicações na medicina. Sim. E aplicações em ultra larga escala, que são aplicações na área, por exemplo, de construção civil. Então, são dois aspectos distintos. Então, na área de construção civil, o que nós fizemos foi o seguinte, nanoestruturar o cimento, ou seja, mudar propriedades mecânicas do cimento, ligando nanotubos de carbono à matriz cimentícia. Por quê? O nanotubo de carbono, como ele é uma fibra, é uma estrutura fibrilar, ele se comporta como ferro na construção civil. Então, assim, o concreto armado tem o cimento e o ferro. O ferro dá a propriedade do cimento tração. Sim. Então, assim, se você, então, coloca nanoelementos parecidos com ferro, com resistência mecânica, dentro da matriz de cimento, você pode, então, gerar propriedades do cimento que ele não tinha antes. Por exemplo, resistência à tração. Perfeito. E ganhando resistência à tração, muda demais a aplicabilidade do cimento em construção civil. Em que fase está essa pesquisa? Será caro produzir exatamente cimento com nanotubos de carbono? Aí que está a grande descoberta que eu fiz. Eu consegui crescer o nanotubo de carbono em cima do clinker de cimento, ou da base do cimento. Sim. Então, assim, é a síntese in situ. Então, o que acontece? Eu consigo, então, incorporar isso à indústria cimentícia e fazer o crescimento, o cimento com o nanotubo de carbono já sai da indústria de cimento. Perfeito. Isso barateia demais e viabiliza economicamente esse novo material. Essa pesquisa já estaria em fase de sua implementação? Não, ela está em fase de desenvolvimento ainda. O que nós estamos fazendo? Descobrindo, então, caracterizando as gamas de aplicabilidade para esse novo material. Então, assim, aonde que ele vai conseguir entrar, quais são os ganhos de propriedade, né? Se ele vai ter uma vida útil maior do que o cimento normal. Então, assim, entendendo ele melhor para ele ser um diferencial em relação ao cimento que já existe. Perfeito. Vindo agora para o outro ramo da sua pesquisa, exatamente a utilização de ouro, ou de nanopartículas de ouro, né? Para exatamente a aplicação diversa. Mas o senhor tem desenvolvido e tem o seu grupo se salientado exatamente na produção de cosméticos, professor? Não. De produtos de beleza ou não? Não, no meu laboratório não. Eu faço isso com minha filha em outros lugares. Em outros lugares. Mas o senhor desenvolveu, digamos, pesquisas nessa área, que começam a ter propriamente alguma aplicabilidade. Eu desenvolvi alguns cremes, alguns preparados para cosmética, à base de ouro. Sim. Porque o ouro ele já tem uso na Europa, em nanocosmético, como nanocarreador, para elevar bioativos para dentro da derme. Sim. E funciona muito bem. Então, já tem vários cremes comerciais na Europa. Eu desenvolvi aqui no Brasil também cremes essa base. Perfeito. Interessa muito, exatamente. A beleza é fundamental, né? Tanto para os homens como para as mulheres. Como para as mulheres, né? E exatamente a nanotecnologia deve ter uma aplicação fantástica, porque, digamos, a vaidade humana não tem tamanho também. Isso né? mesmo. Que outras áreas se aplica a nanotecnologia, professor? Então, assim, nosso grupo, então, a gente tem essa aplicação em larga escala, o cimento nanoestruturado, né, com nanotubos de carbono, e outra que é usar nanotubos de carbono e nanobastões de ouro em aplicações em medicina. Em medicina. Em biologia.
Em que consiste isso? Vamos lá. Então, todos esses dois elementos, como eles estão numa dimensão menor que as células, eles conseguem muito bem a ter capacidade de ultrapassar membranas celulares. Sim. Certo? Então, assim, eu posso então usar tanto o nanotubo de carbono como o nanobastão de ouro como nanocarreadores. O que é? É um material que é um transportador de moléculas bioativas, Sim. certo? Para dentro de células. E não só transportar, como também biodirigir, dar bioseletividade. Eu quero então, por exemplo, que determinado droga vá para uma célula cancerígena. Sim. Então, eu ligo um anticorpo para aquela célula tumoral. Então, o que vai acontecer? Esse bastão de ouro ou nanotubo de carbono leva o bioativo só para aquela célula. Então, assim, você consegue, então, seletividade e eficácia na disponibilização de drogas. O senhor tem me falado também que o seu grupo de pesquisa desenvolve uma vacina contra a dengue, né? Não. A dengue... Não é o meu laboratório, é o laboratório do professor Flávio Fonseca, que eu tenho colaboração junto com ele. Com eles. Então, assim, o professor Flávio, ele tem toda a tecnologia de desenvolvimento da vacina. Sim. Então, eu estou disponibilizando para ele nanocarreadores para usar tanto o nanotubo de carbono como o nanobastão de ouro, para ele desenvolver as formulações de vacina. Mas, basicamente, o mais importante é o laboratório dele. Isso já estaria na fase de produção industrial, professor? Não, essa vacina foi patenteada, agora, então, nós estamos esperando empresas que queiram desenvolver a parte de colocá-la no mercado. E isso levaria ainda, o que, mais uns 4, 5 anos? No mínimo. No mínimo. No mínimo. Porque tem toda a parte de experimentação em animal, demorado. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a aplicação de nanotecnologia também no agronegócio e também ainda na área da saúde. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando nanotecnologia, novas aplicações. No primeiro bloco, situamos a nanotecnologia como ciência e como tecnologia. No segundo bloco, já o dedicamos a aplicações práticas, tanto na área da medicina, na área de cosméticos e também na área do agronegócio, que nós vamos tratar agora. Há pesquisas feitas na universidade que se destinam exatamente ao tratamento do câncer usando a nanotecnologia. Em que consistem essas pesquisas, professor? Bem, como eu falei com você, que nanotecnologia, ainda mais aplicada em biologia, a gente usa essa capacidade dessas nanoestruturas de atravessar estruturas celulares. Sim. E direto, intimamente integrar ao sistema biológico. Só que, como você consegue então fazer engenharia e nanoengenharia. O que é então? Colocar um anticorpo que especificamente reconhece uma célula tumoral. Sim. Um tumor de câncer lá tem um anticorpo que ele vai se grudar à membrana celular de uma molécula tumoral. E eu consigo também grudar nesse mesmo nanodispositivo uma molécula, por exemplo, um material citotóxico, que tem a grande citotoxicidade, ou seja, que ele é capaz de matar a célula. Sim. Tá certo? Então, assim, o que acontece? Então, eu biodirijo e, além disso, eu levo uma droga para gerar morte celular, matar o tumor. Perfeito. E essa é uma revolução na medicina, porque, por exemplo, o antibiótico, ele atira para tudo que é lado, né? O uso da nanotecnologia é, digamos, um efeito muito direcionado
as células que são realmente problemáticas. Exatamente, aumentar a seletividade e a eficácia, da coisa. Numa formulação qualquer. Perfeito. E no campo do agronegócio, que também é um outro setor muito forte da agricultura brasileira. Né? Uma grande invenção que foi gerada no nosso grupo é ligada então ao professor Ari Correia. O professor Ari Correia é do departamento de microbiologia do Instituto de Ciência Biológica. Sim. E ele desenvolveu um defensivo agrícola que é baseado em engenharia genética. O que ele tem lá? Ele tem um oligonucleotídeo que é enrolado, que é imobilizado no nanotubo de carbono, que ele inibe uma expressão biológica do fungo, que é o fungo da ferrugem do feijão, que é uma praga da agricultura nossa aqui, em termos de soja, feijão, tá certo? Então, assim, ele conseguiu, então, através de engenharia genética, criar um híbrido altamente seletivo ao fungo do feijão. Em que fase está essa pesquisa também? Já patenteada ou não? Está patenteada e agora, então, esperando, então, empresas que tenham interessadas em desenvolver isso aqui em grande escala. Qual o grau de cooperação entre universidade e empresa para desenvolver a nanotecnologia, professor? Bem, no Brasil é muito incipiente. Se você pegar os outros países aí, essa dinâmica e interação universidade-empresa ordens de grandeza maior do que a nossa. Sim. Mas nós estamos começando. Claro. Um início disso aqui é criar impacto. Então, dá só um exemplo de uma iniciativa para exatamente propiciar isso. Sim. Nós recebemos aporte do BNDES para criar, do BHTEC, um centro de nanotecnologia de nanotubos de carbono, chama CT Nanotubos. Então, assim, no parque nós vamos criar, então, um prédio, uma construção, certo? Que vai abrigar vários laboratórios, exatamente para fechar esse gap entre universidade e indústria. Sim. Então, lá é para desenvolvimento de novas tecnologias, novas aplicações, basicamente de nanotubo de carbono. E já começou a construção desse edifício, professor? Esse edifício vai começar a construção agora, nesses próximos meses. Perfeito. O que se pensa, digamos, em termos de desenvolvimento futuro da nanotecnologia? É um desenvolvimento promissor? Altamente promissor. A atividade humana, ela vai passar, ela tem que desenvolver nanotecnologia, exatamente porque ela precisa de diminuir o tamanho das coisas, melhorar eficiência, diminuir o consumo de energia, certo? Então, assim, e todas essas propriedades, elas têm, os materiais de nanotecnologia têm. Então, assim, a indústria brasileira, se ela quiser, então, a ser competitiva, ela tem que desenvolver novos processos, incorporando nanotecnologia nos insumos, porque eles estão fazendo isso lá fora. Perfeito. Há alguns riscos inerentes a esses novos produtos usando nanotecnologia, tanto para o ambiente quanto para a saúde humana? Sempre uma nova tecnologia, ela gera riscos. Sim. Certo? O tempo todo que existe desenvolvimento científico, o homem ele tem esse confronto. Sim. Há pouco tempo atrás era radioatividade. Sim. Certo? Se você lembrar, até pouco tempo atrás, várias pessoas iam tomar banho nas areias monazíticas de Guarapari, né, pegando radiação, não é? Achava que radiação era benéfica à saúde. Claro. Depois de um certo tempo, viu que não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, isso acontece. Então, assim, como nós estamos em um desenvolvimento novo, certo? Assim, muita coisa é desconhecida. Claro. Tá certo? Então, assim, com o tempo, nós vamos conhecendo. Agora, o importante é que você esteja atento para avaliar direitinho o grau de exposição que você está tendo. Então, nesse novo centro aqui, o professor Ari Correia, ele vai, no nosso centro, desenvolver a parte de saúde e meio ambiente. Ou seja, ele vai estudar toda a nanotoxicologia do nanotubo de carbono, exatamente para ver o impacto disso
nas aplicações. Perfeito. Há alguma regulamentação que exatamente ordene as pesquisas que estão sendo feitas nesse campo? No mundo, hoje, esse é um problema atual. Sim. Exatamente como regulamentar nanotecnologia. Isso não é simples, tá certo? Vários fóruns estão sendo realizados aí. Isso vai demorar um certo tempo ainda para conhecer muito bem, porque a nanotecnologia não você não pode falar, é um único material. Por exemplo, nanotubo de carbono é igual vinho. Você tem o vinho francês, um nanotubo de carbono também de alta pureza, etc, etc. Também tem um vinho também ruim também. Sim. Então, assim, como o material, a oferta de material é muito diversificada, a interação dele com o sistema vivo é também complexa. Então, assim, você tem que, então, caracterizar toda essa complexidade e classificar e falar, esse aqui é tóxico, esse aqui não é tóxico, certo? Dentro de princípios científicos. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua participação aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos ao senhor e à senhora telespectador e assinante mais uma reflexão de pesquisas importantes que se desenvolvem na universidade, pesquisa de ponta, que são do interesse do nosso desenvolvimento, da qualidade de vida e também para reduzir a dependência do Brasil ao exterior e garantir a continuidade da industrialização brasileira, estancando esse processo de desindustrialização. E, finalmente, queremos agradecer o apoio e o prestígio que nos tem dado toda semana. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.